Olá, irmão. Paz seja com todos vocês. Tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem. Prezados irmãos, o que acontece? Alguns líderes religiosos, eles falam para você obedecer alguns mandamentos, né? Ele fala que você tem que obedecer alguns mandamentos da lei de Deus, sendo que você não está obrigado a obedecer tais mandamentos, né? Deus jamais pediu para você obedecer tais mandamentos. E eles dizem que sim, que você tem que obedecer tais mandamentos, que é a obrigação de obedecer. Claro que é um erro, porque ninguém pode pedir algo que Deus não pediu, que Deus ele que está falando que eu tenho que obedecer, não Deus, né? Certo? Por outro lado, também é um erro, como eu vejo alguns líderes religiosos dizer que você não precisa mais guardar alguns mandamentos da lei de Deus, sendo que tais mandamentos são sim obrigações. Como entender bem esse tema, como é, conhecer a verdade sobre isso. Por isso, eu achei por bem fazer alguns estudos aqui sobre o tema Lei de Deus, tá? Hoje vamos dar uma pincelada, fazer uma introdução. Creio que é importante a gente ter conhecimento da base, porque se não tiver conhecimento da base, dos fundamentos, fica difícil entender depois, né, os outros pontos de doutrinas que partem desse tema, ok? Então vamos lá. Cadê? Aqui. Leia comigo Êxodo 19, verso 5. Diz: Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Êxodo 19, como eu disse. Então tudo começa aqui, tá, pessoal? Deus, no contexto aqui desse texto, Deus está fazendo uma aliança, um concerto com o povo de Israel. Deus chega em Moisés e propõe ali um acordo. Acordo, aliança e concerto quer dizer a mesma coisa, tá? Então o que acontece? Deus propõe um acordo a Moisés e fala: Ó Moisés, se o povo obedecer a minha voz, subentender aí os meus mandamentos, as minhas leis, se eles forem fiéis a tais leis, eles vão ser a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Eles serão, né, o povo será a minha nação santa, o meu povo santo. Em outras palavras, Moisés, vai lá, ver se o povo aceita esse acordo. E aí, vamos ver aqui o que Moisés fez. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo, e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu uma voz e disse: Tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Então Moisés chegou diante do povo e falou: Deus falou isso, Deus propôs uma aliança. Vocês aceitam? Tem que obedecer. Vocês serão o povo especial de Deus, mas tem uma condição aí: obedecer tudo que ele pedir. Vocês aceitam? E o povo: tudo o que o Senhor tem falado, nós faremos. Todos os mandamentos de Deus nós vamos obedecer. Interessante aqui que o povo se propôs a guardar os mandamentos de Deus sem conhecer os mandamentos de Deus, né? Interessante. A gente critica muito o povo, mas nesse ponto aqui, a gente faz muitas críticas ao povo lá, né? Que saiu do Egito ali, mas nesse ponto, esse povo foi 10, né? O povo teve muita fé aí, né? Não é verdade? Certinho. Então o que acontece aí? Deixa eu voltar aqui. Então o que acontece? Então, sendo assim, após o povo concordar com Deus, então fizeram uma aliança. E aí Deus começou a falar a parte dele, né? A parte que o povo deveria obedecer. A voz dele. Obedecer a minha voz. E a voz de Deus foi começou falando ali, a voz de Deus começou com alguns mandamentos.
É o famoso 10 mandamentos, certo? Deus foi falando os mandamentos ali, um por um. E Deus falou diretamente ao povo, algo tremendo, né? Algo estrondoso, terrível ali, que causou medo em todo o povo. O que estava acontecendo, o que ele estava vendo. Deus, através de uma nuvem de glória, o monte tremendo ali, fumegando. E algo tremendo ali, né? Algo glorioso estava acontecendo ali. E aí, Deus começou a falar os mandamentos e de repente alguma coisa aconteceu ali que interrompeu ali a comunicação. Olha lá, Êxodo 20, 18 e 19. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da bozina e o monte fumegando. Olha. E o povo vendo isso, retirou-se, pôs-se de longe e disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. E aqui, aí de repente, quando Deus termina de falar ali o 10º mandamento, o povo interrompe, alguns saem correndo, né? Outros saem para longe e diante de Moisés ali pede para que Moisés, pelo amor de Deus, né? Ali, ó, Moisés, pelo amor de Deus, por favor, pede para Deus parar aí de falar, pede para Deus parar de falar e vamos fazer o seguinte: você, Moisés, ouve o que Deus tem que nos dizer, ouve os mandamentos de Deus, ouve as leis de Deus e repassa para a gente. E nós vamos obedecer. E assim foi que aconteceu. Sendo assim, a partir daí, Deus não mais transmite os seus mandamentos ao povo diretamente, né? De forma a viva voz, como estava acontecendo ali nos mandamentos, diante dos 10 mandamentos. Mas Deus agora transmite para Moisés os mandamentos e Moisés passa ao povo. Um pouco mais à frente, Deus pede para que Moisés pegue esses mandamentos, né, essas instruções que ele tinha dado ao povo oralmente, para que Moisés escrevesse essas instruções em um livro. Esse livro ficou conhecido como o livro da lei de Moisés. Acredita-se que há nesse livro cerca de 613 instruções ou 613 mandamentos, né? Ali agrupado em diversas leis, diversos tipos de leis ali, tá? Interessante que essas leis, esses mandamentos, alguns desses mandamentos são específicos, ou seja, são mandamentos direcionados aos sacerdotes, outros direcionados somente aos homens, outros direcionados às mulheres. Alguns mandamentos da lei só davam para ser obedecidos dentro de Israel, ou seja, fora de Israel seria impossível de obedecer tais mandamentos, e por aí vai, né? Eu já falei sobre os sacerdotes, sim, alguns mandamentos eram direcionados aos sacerdotes, ok? Continuando. Voltando. Algumas pessoas erroneamente dizem que os 10 mandamentos, né, aqueles mandamentos que Deus falou audivelmente, ali a viva voz, né, ao povo, diretamente ao povo, que esses mandamentos são os mandamentos de Deus, representa a lei de Deus, e que os mandamentos que foram escritos no livro, esses aí são mandamentos de Moisés, né, lei de Moisés. E é um erro muito grande, né? É um equívoco muito grande acreditar assim. Olha aqui comigo, Neemias capítulo 10, verso 29. Olha aqui. O texto diz: firmemente aderidos a seus irmãos, os mais nobres dentre eles, e convieram no anátema e no juramento,
de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus. Aqui, você viu? Lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus. Mandamentos de Moisés é só forma de falar, ok? Lei de Moisés é só forma de falar. Porque, na verdade, todos os mandamentos que Moisés repassou ao povo foram Deus que pediu para repassar ao povo. Certo? Êxodo 31:18. E deu Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo próprio dedo de Deus. Êxodo 31. E depois que Deus deu muitas instruções ao povo de Israel, à nação de Israel, por intermédio de Moisés, depois de tudo isso, aí Deus achou por bem escrever aqueles 10 códigos, né? Aqueles 10 mandamentos que primeiramente ele tinha falado ao povo. Deus achou por bem escrever em 2 tábuas de pedra. Deus escreveu em 2 tábuas de pedras para ficar como testemunho. Perceba comigo que os 10 mandamentos, as tábuas de pedra, é chamado de testemunho. É chamado de testemunho ou de aliança. Porque essas tábuas aí ficou como testemunho do evento que aconteceu ali no Monte Sinai. Chamado de aliança também porque representa um símbolo do acordo que Deus fez ali no Monte Sinai. Veja bem, a aliança não são os 10 mandamentos. A aliança são todos os mandamentos que Deus deu ali. Ok? A aliança de Deus são todos os mandamentos. Inclusive os mandamentos que ele passou ao povo por intermédio de Moisés. Só que os 10 mandamentos ficou como um sinal da aliança. Sinal como testemunho e sinal da aliança que Deus fez ali, tá? Por exemplo, vamos imaginar que no contexto ali de Israel, alguém não trabalhasse o sábado, né, para obedecer o 4º mandamento. E de repente, essa pessoa que não trabalhou o sábado para obedecer o 4º mandamento, que foi falado diretamente por Deus, essa pessoa acendesse um fogo ali, um fogo somente para aquecer um alimento, né? Talvez para aquecer um chá, uma bebida, num tempo de frio assim, essa pessoa seria morta, né? Seria extirpada do povo de Israel, porque o mesmo que falou para não ir ao trabalho, não fazer trabalho no sábado também falou ali para que as pessoas não acendessem fogo no sábado. Vocês entendem? O quanto que para Deus a palavra que ele falou diretamente ao povo, como a palavra que ele falou por intermédio de Moisés, para Deus é a mesma palavra, é o mesmo mandamento. Não há diferença. Como algumas pessoas tentam fazer diferença, né? Dizer, não, mas aqui, ó, os 10 mandamentos, olha, porque Deus escreveu em pedra, então os 10 mandamentos. Não, gente, não é assim. Para o israelita ali no contexto ser obediente a Deus e não pecar contra Deus, ele tinha que obedecer tudo o que Deus transmitiu ao povo. Todas as instruções que Deus transmitiu. Tanto aqui falou tanto a que ele falou audivelmente, né, diretamente ao povo, quanto aquelas que ele transmitiu por intermédio de Moisés, tá bom? Então tá lá, a Bíblia fala lá, não furtarás. Aí a pessoa, não vou furtar. Mas aí desobedece um mandamento que Deus transmitiu por intermédio de Moisés, pedindo para que o povo não comesse sangue ali em Israel, não comesse sangue. O que ia acontecer com essa pessoa? Né? Deus ia falar assim, como você desobedeceu ao mandamento que eu mandei por intermédio de Moisés, então tudo bem. É isso que Deus ia falar? Lógico que não. Dentro do contexto lá, essa pessoa seria morta. Seria morta. Porque desobedeceu a lei do Senhor. Outra coisa que eu gostaria de falar, assim, há um princípio bíblico que diz assim, que se você quebra um só ponto da lei, você quebrou toda a lei. Tá? O texto bíblico é bem claro.
Maldito é aquele que não obedecesse ali no contexto tudo o que estava escrito no livro da lei. Então, a pessoa era maldita, tinha que obedecer tudo. Ou obedece tudo, ou não vou falar se obedece tudo, não obedece nada, mas eu vou dizer assim, era obrigada a guardar e obedecer tudo o que estava ali. Porque em menor grau ou maior grau, a pessoa estaria pecando contra Deus, caso ela não obedecesse tudo que estivesse no livro da lei. Ok, gente? Então vamos ficar por aqui. Eu espero que você tenha entendido, tenha gostado do estudo. Até o próximo estudo, tá bom? Que iremos fazer sobre esse tema aqui, Lei de Deus.